Teste, 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 teste. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Gabriela. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Dá uns 10 minutinhos para a galera, Boa tarde. Tá? Boa tarde, tudo bom? Olá, Ed, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bem, dá uns 10 minutinhos para a galerinha, tá? Para esse pessoal entrar. Tá bom. Oséias, boa tarde. Oi, Paulo. Boa tarde, Paulo. Pessoal, vamos dar só uns 10 minutinhos, ver se mais pessoas entram, tá bom? A gente já começa. Boa tarde, Danilo. Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo, e aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Pra cima. Enquanto mais pessoas aqui, inclusive me chamaram aqui até no privado pedindo para guardar só um pouquinho, vamos trocando aqui, gente, enquanto isso, pode ser? Vamos lá trocar um pouquinho? Nós falaremos hoje sobre conversões otimizadas, né? Vamos tentar balizar. Por exemplo, vou chamar aqui a Gabriela para a nossa conversa. Você já computa conversões no Google? Você entende? Como que está o seu nível aí, Gabi? Não está saindo o áudio, Gabi. Pelo menos eu não estou escutando. Pode falar, Ed. À vontade. Ah, não apertei errado, era só pra mandar no chat ali, mas era só que tava sem o áudio mesmo. Beleza, fechou. Não tá saindo ainda, viu, Gabi? Não tá saindo o áudio, Gabi. Beleza, fechou. Vamos lá, Paulo, Oséias, me ajudem, Ed também. E aí, galera? Como é que vocês fazem hoje? Vocês já computam conversões lá no Google? Utilizam conversões otimizadas? Ainda não? Sabem o conceito e para que servem as conversões otimizadas? Ainda não? Fala para mim um pouquinho da experiência de vocês com as conversões otimizadas, por gentileza. E agora tá saindo áudio? Agora tá, Gabi. Agora tá saindo. Deixa eu mexer aqui. Pode ser minha internet também. Assim, ó, na verdade, eu tô realmente iniciando, tá? Sou uma iniciante. Essa semana eu consegui ter um tempo para poder mexer um pouco mais na plataforma. E realmente eu ainda não tô fazendo isso, tá? Eu tava. Quando você falou ali nos vídeos sobre a questão plataforma mãe, plataforma filha, eu tava tentando me encontrar um pouco nas me encontrar. Parou de novo, viu, Gabi? Eu acho que é o headset aí. Eu tô com algum probleminha aí no cabeamento. Ô, Zé, você ia falar, Zé? Não tá saindo o seu áudio também, viu, Zé? Não tá saindo também. Não tá saindo o seu também, viu, Zé? Nem da Gabi, nem do Zé tá saindo áudio.
Não tá, gente. Paulo, tá por aí, Paulo? Seu áudio havia saído normalmente. Tá por aí? Vamos colocar aqui você nessa roda pra gente poder conversar um pouquinho. O Ed tá sem áudio. Não, tá todo mundo, na verdade, né, áudio? Né, Ed? Vou verificar o que tá acontecendo. Tá todo mundo, né, Ed, sem áudio. O que tá acontecendo? Todo mundo sem áudio? Não, o meu tá tranquilo, só eu acho que deve ser um problema mesmo no fone deles. Dos demais. Bom, galera, e você, Ed? Como o seu áudio tá perfeito aí, vou utilizar você então, vamos lá. Qual que é o seu nível de maturidade hoje? Você computa as conversões no Google, tá trabalhando com campanhas? Conta para mim sua maturidade, por gentileza. Nesta área, Danilo, eu não tenho ainda muito conhecimento, tá? Sou bem, digamos, bem novato nessa área. Não tô convertendo ainda nada nessa parte. Sou bem leigo mesmo. Tá. Então, gente, vamos fazer o seguinte, como eu conversei com vocês aqui bem rapidinho, vamos começar já, né? Já deu tempo, depois se os demais quiserem entrar, eu vou permitindo aqui, até para poder respeitar o meu horário, de vocês também, para não ultrapassar muito, né, sabadão. Mas legal que nós nos dispusemos a vir aqui a ter mais conhecimento, a falar de Google Ads, a falar de gestão de tráfego, a falar de um item tão importante, que são as conversões e a medição correta dessas conversões. Então, vamos desde o básico mesmo, desde o básico. Enquanto isso, vocês tentam arrumar os fones, o headset, enfim, para a gente poder, o microfone aí, para a gente poder trocar, tá? Para não ficar só aquele monólogo, só eu falando, fica ruim. Mas vamos desde o básico. No Google Ads, mais uma pessoa pediu para entrar aqui, só um minutinho. Olá, boa tarde, Marcos, tudo bem? Se tiver com áudio depois, você pode falar que via áudio também, viu? Não tem problema nenhum, viu, Marcos? Mas vamos lá. Estava adentrando aqui, vamos lá. No meu caso, a internet não vai ser áudio. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, faz parte. Vamos em frente. Bom, gente, então assim, quando nós criamos uma campanha lá no Google Ads, nós temos que entender que, na verdade, dentro do Google, nós temos alguns níveis diferentes de inteligências, tá? Inteligências distintas, em níveis diferentes, a nível de palavra-chave, de nível de campanha, e uma das principais que nós temos é a nível de campanha. Quando nós criamos uma campanha no Google Ads, é fundamental que essa campanha ela vá entendendo quais são os dias que geram mais contato ou que geram mais venda, quais são os horários, qual é a posição de anúncio, qual é a palavra-chave, se for uma campanha de pesquisa, qual é a página de destino. Você tem que computar, ela tem que ir computando essas conversões para que ela ganhe essa inteligência e ela passe, então, a entender qual é o melhor dia para poder rodar, qual é o melhor horário, qual é a melhor página de destino. Ela vai ganhando essa inteligência ao longo do tempo. Nós conseguimos gerar essa inteligência para a nossa campanha a partir do momento que nós instalamos as tags de conversão. Então, eu instalo a tag de conversão, vamos imaginar hipoteticamente que eu tenho uma landing page, onde nessa landing page eu tenho um formulário de contato. O consumidor foi lá e preencheu esse formulário de contato. A partir do momento que ele preenche esse formulário de contato, então, uma conversão aconteceu, uma ação de valor aconteceu. E eu preciso, então, Oséias, saber, falar para o Google, olha, Google, a ação de valor aconteceu. E aí o Google ele vai falar o seguinte, olha só, ele digitou esse termo. O anúncio com a composição de título 1, título 2 e descrição foi essa. Foi nesse horário. Foi através desse formulário, dessa página. Então, ele tem várias informações que nós chamamos carinhosamente de hits. Hits, interações. Ele sabe as interações que existiram durante o processo de conversão e, a partir desse momento, ele vai tentando, Gabi, encontrar padrões. Então, por exemplo, ele viu que tem muita gente, vamos só dar um exemplo a nível de cidades. Tem pessoas da cidade de São Paulo e pessoas, por exemplo, da cidade, vamos colocar uma outra cidade qualquer, cidade de Guarulhos. Imaginar que eu rodo só para o estado de São Paulo. Rodo para o estado de São Paulo, cidade de São Paulo, cidade de Guarulhos. Ele começou a ver um comportamento que, geralmente, as pessoas da cidade de Guarulhos, elas realizam mais vezes a ação de valor do que da cidade de São Paulo. Então, o que o algoritmo ele vai fazer? Ele vai começar a priorizar, a aparecer mais para a galera que é de Guarulhos, porque eu converto melhor. Só que ele não fica só parado na relação, só fixado na relação geográfica, muito pelo contrário, ele vai colocar outros hits ali para essa inteligência. Então ele vai começar a entender, mas é a galera de Guarulhos, mas é a galera que está na faixa etária de 25 a 55 anos.
mas geralmente são as pessoas que pesquisam no período noturno, das 18 até as 22. E geralmente essas pessoas elas estão utilizando dispositivos móveis. E geralmente o que mais converte é quando a pessoa digita esse termo. E geralmente o anúncio ele tem que aparecer nessa posição. Vocês estão entendendo o que eu estou dizer para vocês? Ele vai encontrando esses padrões e a partir do momento que ele encontra esses padrões, ele vai melhorando a entrega dos nossos anúncios. Ô Danilo, mas mesmo em campanha de pesquisa, que a pessoa vai lá no Google e digita faz uma pergunta, enfim, digita lá faz uma consulta, mesmo assim, tá? Por quê? Obviamente que você tem padrões diferentes e tipos de consumidores diferentes, é como se ele estudasse o caso. É isso aí, Gabi. A partir do momento que nós sabemos que tem pessoas, públicos distintos, digitando o mesmo termo, tá? Então o Google, o que ele vai fazer? Não só o Google, qualquer outro player. Ele vai buscar encontrar outros hits, outros padrões, que permita com que ele entenda que aquele público, ao digitar aquele termo, estando naquele horário, se ele levar para aquela página de destino, para aquele título 1, título 2, ele tende a converter, tem uma tendência maior a converter, tem uma tendência maior à geração de valor. É assim que nós geramos inteligência para uma campanha. E um dos principais níveis de inteligência numa conta de Google Ads, boa tarde, Marcos, está dentro da campanha, tá? É o principal nível de inteligência de uma conta está a nível de campanha. Ai, Danilo, entendi, legal. Agora que entra a nossa aula de hoje. Qual que é o nosso grande problema? O problema é que o Google Chrome, navegador, ele irá parar de traquear, de acompanhar essas conversões. Então, quando o consumidor, por exemplo, preencheu um formulário de contato, sabe, Zé, quando ele preenche o formulário de contato e bate ali um contato lá no Google, isso ele não vai mais computar. Por que ele não vai mais computar? Porque existe todo, não sei se vocês estão próximos a esse movimento, mas existe todo um movimento de ter uma web mais transparente e uma web mais segura. Por isso que quem usa o Google Ads, por exemplo, fala assim, ai, Danilo, eu estou ficando descabelado, porque a verificação de anunciante daqui, verificação de anunciante colar. Então, hoje você busca uma web mais transparente para evitar fraudes. Para vocês terem uma ideia, só em 2023, o Google, ele bloqueou bilhões de anúncios, que ele acredita que são anúncios fraudulentos. Pessoas tentando aplicar golpe. Ele suspendeu milhões de contas no ano de 2023. Então, você precisa ter uma web mais transparente e você precisa também, em sincronia isso, a tentar gerar o quê? Mais segurança para o consumidor que utiliza. Não consigo imaginar como refinar uma campanha sem não é confirmações. É isso mesmo. Por isso que você está aqui, Oséias. Você vai aprender. Porque assim, eu só não quero que vocês misturem os assuntos. Eu só quero dizer para vocês o seguinte. Estão existindo dois grandes movimentos no nosso mercado. Um movimento, web transparente. E o outro movimento, trazer segurança, privacidade para o consumidor. Porque chegou um momento, gente, que eu poderia, às vezes, dependendo da segmentação que eu faça, eu sei que eu estou segmentando para Gabriela Franca. Não é mais uma mulheres de tanto a tantos anos que moram em tal local. Isso não pode acontecer. Qual é a privacidade da Gabriela se eu consigo segmentar anúncio diretamente para ela? Então, inclusive, eu não vou me prolongar muito aqui, mas tem até alguns documentários, inclusive na Netflix, bem interessante, falando sobre processo eleitoral que teve, você já viu, Gabi? Já viu, gente? Esse processo eleitoral, né? O candidato contratou uma empresa, uma assessoria de marketing, onde eles faziam uma filtragem tão refinada no tráfego, que ele conseguia, e eles direcionavam o quê? Porque você tem pessoas que já decidiram que o candidato é o Oséias e outras decidiram que o candidato é o Paulo. Eu vou botar num ou no outro. Mas tem o do meio, tem o que não decidiu nada ainda. Aí essa empresa, essa galera de assessoria atacou o do meio. E como que eles conseguiram saber quem eram esses caras e atacar esses caras para fazer esses caras irem para um lado ou para o outro? Através dessas segmentações que existem hoje em dia. Elas são muito, muito um para um. Isso não pode acontecer. É falta de privacidade do consumidor. E outra coisa, além disso, tem outro problema. Gente, quando eu falo cookie de terceiro, alguém entende o que é isso? Cookie primário, cookie de terceiro? Se alguém souber, Paulo, você sabe, Paulo?
O que é cookie de terceiro, cookie primário? Tá por aí? Marcos, eu não sei. O Zé colocou, eu não sei. Alguém sabe, gente? Eu gostaria que vocês participassem da conversa. Não sabe? Legal. O que acontece é o seguinte. Hoje, nesse momento, vamos imaginar o site do Oséias. O Oséias, ele tem um site onde tem um formulário de contato. O consumidor, ele acessa o site de quem? Do Oséias. Então, o consumidor é o primeiro usuário. O Oséias, com o servidor dele, com o site dele, é o segundo consumidor. Perfeito? É o segundo. Só que quem pega as informações lá, que o consumidor coloca no site do Oséias, quem é? Um terceiro, que é o Google. Ele não pega essas informações? Ele não pega essas informações para ele poder trabalhar e falar assim, ó, converteu, e foi a Gabriela, ou melhor, ele não poderia fazer isso, né? Ele teria que falar, foi uma mulher de X anos, ele deveria fazer isso, mas a gente sabe que hoje em dia tá, por isso que tem essa lei de privacidade, tá tentando interromper isso. Então, isso daqui são 3 atores. A pessoa, e vem das informações, é isso mesmo. Porque, assim, as corretoras, eu não vou nem entrar muito nesse método, mas é porque existem os brokers, que são as corretoras, e aí, por exemplo, o Meta compartilha informação com o Google com a Amazon e por aí vai. Tá? Para o quê? Para saber, para ir num nível muito refinado, de saber exatamente quem é aquela pessoa que está realizando aquela ação de valor, quem é aquele consumidor. Beleza, gente? Mas o que é o cookie de terceiro? Eu quero que fique claro. A pessoa acessou o site. Então, um acesso. O site de quem? É o do Oséias. Então, eu tenho aqui, ó, 1 para 1, não tem? Só que quem pega a informação é o Google. Ou o Facebook, por exemplo. Terceiro. E nós, da nossa indústria de gestão, nós não poderemos mais utilizar um terceiro para pegar essas informações. Vocês entenderam, gente? O Google Chrome, por exemplo, vai deixar de rastrear, ele não vai mais permitir que um terceiro pegue as informações. Até porque é mais fácil de existir um craqueamento, ou seja, alguém capturar esses pacotes, capturar essas informações, tá? um quarto vir aqui capturar essas informações. Existe perda de dados quando é um terceiro que está pegando essas informações. Então, às vezes, eu preciso de capturar essas informações. Vamos lá, por um lado não está errado, quem vai ser o terceiro? Né? Então, o que acontece é o seguinte, gente. O terceiro, Ed, foi uma pergunta que você fez aqui, o terceiro é a plataforma. Por exemplo, é o Facebook, é a Meta, o Google, a Amazon, qualquer plataforma que você coloque um snippet de JavaScript, e esse snippet permite que essa empresa pegue os dados do site, tá? Esse é o terceiro. Ficou claro isso daqui, gente? Quem acessa, beleza? Ó, quem acessa, o servidor, eu dei o exemplo do Oséias, e a empresa que está pegando, a plataforma, o player. Isso vai deixar de existir. Vocês pesquisem, coloca no Google depois. Fim dos cookies de terceiros. Vocês vão ver que todo mundo está falando sobre isso. Vocês vão ver as pessoas fazendo isso daqui, gente, ó. Se descabelarem os gestores de tráfego. Porque quem não mudar agora no Meta para API de conversões e quem não mudar no Google para conversões otimizadas, está fadado ao fracasso. Porque, cara, o que eu disse, as campanhas não ficarão mais inteligentes. Só que, meninos, aqui na Mazuki, nós usamos conversões otimizadas, ó, há muito tempo, desde quando o Google lançou. E por que nós já quisemos, desde quando o Google lançou, utilizar conversões otimizadas? Sabe por quê, Gabi? Sabe por quê, Paulo? Porque vai além disso que eu falei, que o Google Chrome vai parar de rastrear e assim por diante. Porque as conversões otimizadas, gente, elas trazem vários benefícios. Como navegador, como toda essa interação é feita a nível navegador, se, por exemplo, o Oséias, ele tiver um navegador, Ed, muito antigo, o Google não consegue, vamos falar de Google, né? O Google não consegue traquear. Se ele tiver, Paulo, parece que ela tira um pouco do serviço do gestor. Como assim? Parece que ela tira um pouco do serviço do gestor. Não entendi. Depois você coloca aí para a gente poder debater, que é legal. Coloca aí para a gente poder debater. Até porque eu preciso que vocês entendam direitinho, tá? O Oséias colocou, vocês viram que ele colocou? Parece que ela tira um pouco do serviço do gestor. Aí vamos debater sobre isso. Mas o fato é que, no modo atual, sem conversões otimizadas, nós também perdemos, Paulo, Gabi, nós perdemos dados por ser navegador. Agora, o que acontece? Nós temos as conversões otimizadas aonde... Presta atenção aqui, Ed. Você perguntou sobre os terceiros. Aonde? Vamos pegar o mesmo exemplo do site do Oséias aqui, gente. O Danilo acessou o site do Oséias e o site do Oséias, o servidor do Oséias, ele vai enviar para o Google os dados. Não é mais o Google que está pegando.
É eu que vou enviar para o Google. Então agora não tem mais um terceiro. Agora a gente chama isso aqui de cookie primário, que é 1 para 1. Tá? Então, é o próprio OSE, porque a pessoa disponibilizou os dados no site do OSE, e o OSE vai disponibilizar para o Google. Beleza, gente? Só que isso tudo é feito em criptografado, então traz segurança para o consumidor, traz segurança para o próprio anunciante, e não existe mais o que é perda de dados. Quem aqui é por quê? Acho que o Gustavo, você está por aí, Gustavo? Você tá... Tô aqui. O Gustavo, eu sei que você já fez campanhas e já trabalhou com o Google Ads. Uhum. E quem trabalhou com o Google Ads sabe bem o que eu vou dizer. Às vezes, apareceu lá para você no seu CRM 10 contatos, mas no Google está computando 8. Uhum. Por quê? Isso mesmo. Por que está aparecendo 10 contatos no seu CRM, mas no Google você está computando 8? Porque em algum momento a tag de conversão não conseguiu computar esse contato. Perdeu dados, gente. É isso que eu quero dizer para vocês. Ou outra coisa. A pessoa pegou, ela tem do iPhone 14 em diante, né, do iOS 14 em diante, ela pode colocar no tracking, para não traquear, para não acompanhar. Então, se a pessoa colocou no tracking, também não vai acompanhar as conversões. Ou seja, para você, está aparecendo 15 conversões, só exemplo, mas no Google tem 10. O Ed, e é ruim isso acontecer, por exemplo, no meu CRM, no meu e-mail, está aparecendo 15 conversões e no Google só tem 10, isso é ruim, gente. Eu não tenho crédito, mas coloca para tudo. É ruim? Sim, por que é ruim? Falem aí, pode ser para o chat, se não tiver como ser pro. Isso é tanto no Google como também no Meta. Isso aí. Mas e aí, é ruim por quê? E é tanto ruim no Google no Meta, por quê que isso é ruim? Agora eu tô afirmando, é horrível, isso é péssimo. Por quê? Não tem áudio, viu, Zé? Porque no caso você está perdendo dados, né? Ou seja, por exemplo, se eu estou ali com uma pessoa que efetuou um processo de compra, aí não computa na minha campanha, automaticamente eu estou perdendo essa parte de aprendizagem na campanha. Quanto mais dados nós tivermos, a nossa campanha tiver, mais inteligente fica a nossa campanha. É volume de dados que nós precisamos. Se eu perco dado, eu perco inteligência. Se eu perco inteligência, né? É como assim? O Danilo, ele tá aqui, ó, tem alguns livros aqui, né? Então, o Danilo, ele ganhou certa inteligência ao ler esses livros. E se eu tivesse, por exemplo, lido 2 vezes mais livros, eu teria, talvez, o dobro do conhecimento. Concordam comigo? Teria, talvez, o dobro. Porque eu teria lido mais livros, mais conteúdos. A partir desse momento, nós podemos fazer essa analogia com quando nós deixamos de computar as conversões no Google ou no Meta. Ele perde dado, ele perde informação. Né, para a segurança vão para isso aí. Então, assim, eu quis fazer uma introdução para vocês só para justificar a aula. Isso aqui é só para justificar a aula. Porque com conversões otimizadas vamos deixar de trabalhar com ponto de terceiro. Porque trabalhar com as conversões otimizadas vai aumentar a quantidade de conversões lá no Google. O Google fez uma pesquisa, gente. Quero passar para vocês. Em campanhas de vídeo, pode chegar a aumentar, olha lá, Paulo, até 15% a sua taxa de conversão. Em campanha de pesquisa, pode aumentar em até 5% sua taxa de conversão. Aonde tem isso, Danilo? Lá na documentação do Google. Digita lá. Reports Google Optimization Conversion. E você já vai visualizar lá na documentação do Google ele falando sobre essa pesquisa realizada. E, de fato, é assim que funciona. Porque, desde quando nós veio para a Magiclinha a possibilidade de conversões otimizadas, nós instalamos e nós conseguimos observar que, realmente, nós deixamos, então, de parar de computar aquelas conversões que aconteciam e melhorou o desempenho das nossas campanhas. Gente, deu para entender, então? Bora fazer na prática Sim. agora as conversões otimizadas? Deu para compreender? Agora voltou. Agora voltou. É a internet. Ó, gente, eu só preciso de ter a certeza de que essa introdução que eu fiz explicando as conversões otimizadas ficou claro para vocês. Deu para entender a importância disso? Deu para entender? Bora lá, então, Deu para entender, sim. Tô de bola. Essa questão de cookies falava muito. Qualquer site que a gente entra pergunta, né? Permissões de cookies e tudo mais. E eu adoro colocar não, né? Porque o que eu descobri? Eu descobri não, acho que eu li em algum lugar que estavam vendendo nossos dados. Tá, ok, pra gente que vende, a gente quer coletar dados. Só que lá no fundo a gente não quer que pegue nossos dados também. É isso aí. Então, a Gabi é um exemplo. Se ela coloca para não, que ela não pode traquear quando ela acessa o site, a pessoa,
Se for verdade, porque às vezes é muito site mentiroso, viu, Gabi? Sim, Eles mostram a mensagem para ti, mas na prática não acontece, ele traqueia do mesmo jeito. Mas se o desenvolvedor, se a empresa fez da maneira correta, Ed, então a Gabi, por exemplo, ela colocar não nos cookies, o Oséias, que é o anunciante, ela está acessando o site do Oséias, já não computaria lá para o Oséias, porque ela colocou não. Tá, gente? Então agora isso vai mudar, né, a partir do momento que vocês passarem a utilizar as conversões otimizadas. Beleza? Vai melhorar ao menos. Tudo bem? Bora lá fazer na prática, então? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que nós possamos fazer na prática. Entretanto, antes de compartilhar minha tela, eu preciso de que todo mundo esteja na mesma página. Eu vou utilizar o Google Ads só para mostrar para vocês onde ficam as conversões. Eu vou utilizar também o Google Tag Manager, porque nós faremos através do Google Tag Manager. Todos aqui, nesse ambiente, Oséias, Ed, Paulo, o Marcos, Gabi, todos vocês sabem o que é, para que serve o Google Tag Manager? Não? Não. Legal. Então, não muita sei. coisa eu uso, mas eu não sei o nome. Acho que pode ser isso também. Isso. É o gerenciador de tags do Google, de maneira bem superficial, preciso trazer para vocês, porque o Tag Manager ele é bastante extenso. Nós temos um curso na Amazon só de Google Tag Manager, só para vocês terem uma ideia, só de Tag Manager. Mas o Tag Manager ele permite com que ele vai concentrar todas as tags que nós precisamos de instalar dentro de um site. Então, vamos imaginar o antigo pixel do Facebook, eu poderia instalar através do Google Tag Manager. Ah, mas agora eu mudei o pixel do Facebook. E não tem problema, você pode pegar esse pixel, vai lá no Tag Manager e muda, e aí em todas as páginas do seu site muda com um clique que você faz. Ao invés de você pedir para o programador ficar instalando tag no seu site, tag de acompanhamento de Google, tag de Google Analytics, tag de Google Search Console, que é do ranqueamento orgânico, tag de heatmap, qualquer tipo de software que você imaginar que você precise de instalar no seu site, você pode fazer isso através do Google Tag Manager. Ele é sensacional quando eu troquei de site graças a isso aí. É muito importante o Tag Manager, utilizar o Tag Manager, mas basicamente ele vai concentrar então todas as nossas tags, tá? Para que nós não precisemos mais de depender de programador. Nós então instalamos o Tag Manager ele sincroniza com o nosso site, e a partir do momento que ele sincronizou, e eu preciso de instalar algum outro software nele, tá? SmartLook, GA4, então faz. Qualquer software que eu preciso de instalar, eu simplesmente vou lá no Tag Manager, coloco a tag do software que eu preciso instalar, coloco um acionador para essa tag, como por exemplo, o Google Analytics, que é a plataforma principal do Google de metrificação, de mensuração pós o clique do consumidor. Se eu preciso e quero instalar o Google Analytics no meu site, eu simplesmente vou pegar uma tag do Google Analytics lá no Google Tag Manager, coloco essa tag do Google Analytics e eu coloco um acionador para ele, dizendo que em todas as páginas do meu site, quando um consumidor acessar, a partir desse momento, então, o Analytics ele estará ativo, porque ele está monitorando o que o meu consumidor está fazendo. Agora, vocês imaginem o seguinte, imagine que vocês sejam um gestor de tráfego que esteja com uma empresa grande, e essa empresa ela tenha vários sites. E aí vocês utilizem o mesmo Analytics com propriedades diferentes para poder trabalhar com esses sites. Vocês tenham várias configurações diferentes. Imagine agora, mudou, por exemplo, imaginar que agora o Google ele mudou a tag do Analytics. Você teria que chamar o programador e pedir para ele, site por site, mudar. Olha o trabalho que isso daria. Um trabalho gigantesco. Se você tem o Google Tag Manager, é muito simples. É só você alterar. Imagina que é um ID lá da Vética, imagina que o código mudou. Você troca o código, publica a nova versão e automaticamente todos os sites, hipoteticamente os 50 sites, já possuem a tag atualizada. Então, ele traz mais segurança, ele traz agilidade, o Google Tag Manager, e a plataforma profissional quando você precisa de instalar tags dentro do seu site. E no nosso caso, nós estamos falando de uma tag, gente, nós estamos falando da tag de acompanhamento de conversões do Google. Então, por isso que nós utilizaremos o Google Tag Manager, de maneira bem simples, de maneira bem rasa, inclusive, eu trouxe para vocês, mas deu para entender pelo menos, mais ou menos, o que é o Tag Manager na plataforma do Google para concentrar tags. Beleza? Estamos todos na mesma página? Eu não entendi, eu explico de novo, gente, não tem problema nenhum. Ed, tranquilo, Paulo, Gabi, Marcos, José. Tudo certo, Danilo. Boa. Bora lá então, ó. Antes de compartilhar minha tela, só preciso colocar mais um ponto para vocês. O Tag Manager
ele tem as tags que eu falei para vocês. Tenta pensar assim, o que é tag? Tag é o que eu quero fazer. Agora foi. Se quiser até fechar o microfone, que agora foi, agora tá certinho. Se quiser até fechar aí. Olha o barulho aqui. Ó, então assim, pensa que a tag é o que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu quero acompanhar as conversões no Google, é o que eu quero. O acionador é quando eu quero que isso aconteça. Exemplo, depois que preencher o formulário de contato, eu quero que acompanhe as conversões do Google. Então, é quando eu quero que aconteça. Tag é o que eu quero, acionador é quando eu quero. Tenta, coloca uma tatuagem no cérebro. Quando, né? O que eu quero e quando eu quero. Tag e acionador. E o último conceito que eu preciso trazer para vocês é chamado de variável. Porque tudo isso aí nós vamos usar agora em aula. O que é uma variável? O Marcos, quando eu falo variável, é o antônimo de constante. Concorda comigo? O que é uma variável? É tudo que tem uma variação ao decorrer de algum processo. Se tem variação, se está variando, é uma variável. E nós precisaremos, eu quero perguntar o seguinte, vou perguntar aqui para vocês, para quem puder responder. Por exemplo, o campo de e-mail de um formulário. O campo de e-mail de um formulário. Todos os usuários, eles digitarão o mesmo e-mail? Por exemplo, o Danilo, a pessoa vai pedir mais informações para uma loja de imóveis planejados. Ele vai digitar o mesmo e-mail? Não, são e-mails diferentes. Então, é uma variável. É uma variável, não é? Porque cada usuário vai digitar um e-mail diferente. Então, eu precisaria, teoricamente, se eu quiser pegar o e-mail que o consumidor digitar, de criar uma variável, que eu poderia dar o nome de e-mail, que ela armazenaria o e-mail do consumidor. O telefone que ele digita, todos os consumidores digitam rigorosamente os mesmos telefones? São telefones diferentes. O telefone do Danilo não é igual ao do Zé, que não é igual ao do Paulo, que não é igual ao da Gabi. São telefones diferentes. Então, eu tenho que criar uma variável para pegar o telefone. É dessa forma que o Google consegue otimizar as conversões. Quando o consumidor digita o e-mail, quando ele digita o telefone, nós vamos enviar o telefone dele, nós vamos enviar o e-mail para o Google. É dessa forma que o Google ele pega o telefone do consumidor, ele pega o e-mail do consumidor, aí ele analisa, gente, com os dados que ele já tem, aí ele fala, esse consumidor aqui gerou uma ação de valor, esse consumidor aqui, entre aspas, converteu. É isso que nós vamos fazer e é dessa forma que o Google trabalha. Deu para entender? Então, lá no Tag Manager, nós iremos usar tags, nós iremos usar acionadores e nós iremos usar variáveis. Agora sim, nós podemos ir para a prática. Bora lá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí, por favor, havendo dúvidas, tendo dúvidas, vai me parando, vai me chamando, para que vocês consigam entender completamente. Essa aula, é bom dizer isso, ela também está disponível lá na Mazuquim Plus no curso de Google Ads, tá? Eu estou só ministrando essa aula aqui para vocês ao vivo, porque surgem muitas dúvidas. Então, faz sentido ministrar também ao vivo. Bom, estou aqui com o Google Ads. Deixei uma conta aberta, uma conta de... essa conta aqui é uma escola, uma outra escola que eu tenho, tá? E eu deixei essa mesma aberta, porque essa conta aqui eu ainda faço gestão nela. Como a escola é minha, então eu busco fazer gestão por conta própria. E nessa conta aqui, vou mostrar para vocês as conversões otimizadas já funcionando. Se eu clicar aqui em metas, vocês vão observar o seguinte, metas diagnóstico, e aqui mais abaixo ele mostra conversões otimizadas. Se eu clicar aqui em detalhes, aí ele vai mostrar que eu tenho 2 tags de conversão, e que essas conversões elas estão sendo otimizadas e que o nível dela está excelente. Então, é nisso que eu quero chegar com vocês na aula de hoje. Eu quero que vocês aprendam a criar as tags de conversão, e aprenda a trabalhar com as conversões otimizadas para que depois a sua conversão ela seja excelente, a metrificação de conversão ela esteja excelente. Beleza, gente? Então, aqui nós só conseguimos observar aonde que ficam as conversões otimizadas. Elas vão ficar aqui no campo de metas. Então, se eu venho em metas, eu tenho aqui as minhas tags de conversões que elas foram criadas, e é por aqui que nós iremos iniciar o nosso conteúdo, nós iremos iniciar a nossa aula. Beleza. Então, vamos imaginar que todos vocês já estejam com o Google Ads, todos vocês já estejam, que vocês já criaram a tag de conversão,
Vamos lá, para atualizar todo mundo. Criação de tag de conversão. Tem alguém aqui que não sabe criar tag de conversão no Google ainda? Não sabe. Então vamos desde o zero, vai. Eu não cheguei nessa parte. Legal, tudo bem. Depois que nós criamos a campanha, então vamos lá, ó. Eu estou aqui no Google, eu fiz a criação da campanha, fiz todas as criações, estou rodando bonitinho com as minhas campanhas. Agora eu preciso do quê? Preciso de criar as tags de conversão. Como que eu crio tag de conversão? Eu venho aqui em metas. Depois de metas, já tem aqui resumo, eu posso criar uma nova ação de conversão. Clique em nova ação de conversão. Ele pergunta, essa ação de conversão é num site, é num aplicativo, é ligações telefônicas ou importação? Poxa, eu quero computar num site. Imagina que fosse esse site aqui. Imagina esse botão aqui de WhatsApp. Eu quero computar o seguinte, quando alguém preencher esse formulário, eu quero computar como uma conversão. Então, é de site. Concorda comigo, gente? Coloca o site. E ele pede o domínio do site. Eu vou colocar, então, o domínio do site. E ele pede para verificar, eu vou verificar. Aí ele demora um pouquinho para fazer essa verificação. Enquanto ele está verificando aqui, eu quero dizer para a Gabi e para todos os outros que ainda não têm conversões computadas, ou melhor, que não criaram suas contas no Google Ads, não estão trabalhando ainda. Legal estar aqui participando dessa mentoria, dessa aula, faz super sentido, mas depois vai lá no curso de Google Ads e assiste aula por aula. Porque senão, aqui eu vou atropelar muita coisa. Porque esse nível... Isso também. Beleza, gente? Aí vai lá, aula por aula bonitinho, que aí lá na aula por aula eu mostro como que cria a conversão, por que cria a conversão, tem passo a passo mesmo. Bom, aqui ele já mostra que ele já fez o processamento da minha página, e eu vou fazer agora aqui a criação da minha tag. Eu tenho aqui a opção, ó, adicionar uma ação de conversão manualmente, e é nessa que eu vou clicar. Clico na mesma, e aqui ele vai escolher, eu preciso de escolher a categoria. Qual que é a categoria que eu preciso? Essa ação de conversão, ela é uma compra no meu site? Essa ação de conversão é alguém colocando no carrinho de compras? É finalização de compra? É assinatura? Então eu vou escolher, Gabi, Ed, a ação de conversão, a ação de valor aqui, que mais seja próxima daquilo que vai acontecer no meu site. Aqui, por exemplo, Ed, é um formulário de contato, concorda comigo? Tá por aí, Ed? É um formulário de contato, não é? Sim, concordo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui, por exemplo, o contato. Eu vou utilização de conversão de contato. E eu vou dar um nome para ela. Então, aqui, por exemplo, é um botão de WhatsApp. Eu posso dar o nome de WhatsApp. Poderia dar o nome de WhatsApp. Tudo faz. Mas qualquer outro nome funcionaria se eu colocasse, por exemplo, o WhatsApp final de página. Daria certo? Daria. É só o nome da conversão. É só o nome da conversão. Isso, é só o nome da conversão. Eu sempre recomendo apenas que tudo que nós vamos fazer, por exemplo, dar um nome para uma conversão, dar um nome para um evento, tudo que nós vamos fazer, busque colocar o nome mais coeso possível daquilo que vai acontecer. Se é uma conversão de WhatsApp, eu posso chamar de conversão WhatsApp, ou simplesmente de WhatsApp. Se eu tenho 2 WhatsApp na minha página, sei lá o motivo, mas por algum motivo eu quero computar com conversões diferentes, um está no topo da página, outro está no final da página, eu posso chamar o WhatsApp topo de página e o WhatsApp final de página. Certo? Mas ele aceita qualquer nome. Eu dei aqui. Coloquei, então, o WhatsApp. E aqui ele pergunta o valor. Qual é o valor dessa conversão? Ou seja, quando alguém realizar essa ação de valor, quanto é que o Google ele tem que consumir, ou melhor, aceitar? Quanto é que vale essa conversão? Gente, aqui eu estou falando muito mais quando é venda online. Por exemplo, imagina que eu estivesse vendendo uma assinatura. E essa assinatura ela custasse R$50. Então aqui eu poderia colocar que todas as vezes que a pessoa realizar uma ação de valor, ela gerou, na verdade, R$50. Tá? Se eu estivesse trabalhando, aqui só um ponto bastante importante, ele traz 3 opções. Tá? Aqui a primeira é se todas as minhas conversões elas têm o mesmo valor. Então imagina que eu tenho uma empresa de, sei lá, uma escola, por exemplo, e ela é uma assinatura, todas as pessoas que se cadastrarem nela, gerar a assinatura, são R$50. Então eu coloco aqui, usar o mesmo valor para todas as conversões. Toda conversão que existir, a conversão existiu, R$50 eu ganhei. Beleza? Mas imagina agora que eu tenha 3 planos. Eu tenho um de R$50, outro de R$100 e outro de R$150. E aí, qual é o valor da minha conversão? Eu não sei se a pessoa comprou de 50, se ela comprou de 100 ou se ela comprou de 150. Aí você utilizaria a segunda opção. Usar valores diferentes para cada conversão. E aí você poderia deixar, por exemplo, aqui zerado.
Danilo, mas como é que ele saberia, então, qual que a pessoa comprou? Aí você precisará, lá no Google Tag Manager, enviar o valor da compra. Danilo, você vai ensinar isso hoje? Não, não é aula para isso hoje, tá? Mas, basicamente, é assim que funciona. Quem tem uma loja virtual, que nem o Paulo, eu sei que o Paulo tem, eu não sei quem mais tem loja virtual aqui, mas quem tem loja virtual é assim que você tem que configurar. Você tem que colocar a segunda opção e lá pelo Tag Manager enviar o valor dessa ação de valor, o valor dessa compra. Beleza, gente? No nosso caso, nós estamos fazendo aqui um exemplo dentro de um site que ele não gera valor nenhum. Simplesmente é um contato que vai ser estabelecido. Se é um contato que vai ser estabelecido, então eu vou colocar que ele não tem valor. Tá dando para entender isso? É um contato. Qual é o valor do contato? Daria para calcular o valor de um contato? Até daria. Imagina que assim, a cada 10 contatos eu bato uma venda e eu pago R$1 para cada contato, né? E essa minha venda são de R$100. Toda vez que eu faço uma venda são R$100. Então eu poderia colocar que ela custa R$100, que ela gera para mim R$100. Mas sabendo que é muito mais difícil? É muito mais difícil você fazer isso. Então, meninos, vamos aprender o seguinte. Quando for contato, eu vou trabalhar com a terceira opção. Quando for contato, eu vou trabalhar aqui, ó, não usar um valor para essa ação de conversão, tá? Eu não quero jamais que vocês aprendam errado, mas eu não posso atropelar conteúdo com vocês. Então, eu só quero dizer para vocês o seguinte, toda vez que for contato, utilize a terceira opção. Entretanto, porém, todavia, mas que tudo, eu também quero colocar a pulguinha atrás da orelha de vocês, que existe um item, existe uma exceção para essa regra, de quando eu trabalhar com contato, tem que colocar o valor. Mas depois, mais para frente, inclusive quem já está mais avançado no curso, e está fazendo a parte das aulas de conversões offline, já deve, inclusive, estar sabendo do que eu estou dizendo. Mas lá na frente, quando você estiver avançando o curso, lá mais na frente do curso, eu vou mostrar para você como que e por que você deve trabalhar com valores mesmo sendo contatos. Beleza? Então, assim, para a gente poder acelerar. O que nós fizemos até agora? Escolhemos a categoria, demos um nome para a ação de conversão, colocamos como não usar essa ação de conversão, e agora eu serei um pouco mais rápido, tá? Contagem. Aqui ele pergunta se eu quero contar todas as conversões ou uma só. Nesse caso, ele está querendo dizer o seguinte, a Gabriela acabou de sair site aqui. Aí ela foi lá e preencheu esse formulário. Ele computou como uma conversão. Aí daqui a pouco ela falou assim, ai, caramba, eu não lembro se eu realmente pedi mais informações. Porque imagina que ela pediu mais informações, eu vou fazer qualquer outra coisa. E deixou o site aberto. Eu não lembro se eu pedi mais informações. Aí ela volta aqui e ela preenche de novo o formulário. Significa dizer que a Gabriela, ela preencheu 2 vezes. Se eu deixar nessa configuração aqui, meninos, se eu deixar nessa configuração todas, ele vai computar como 2 conversões. Agora, se eu deixar nessa de baixo, uma, ele vai computar como uma conversão. Agora eu quero ouvir vocês. E aí, nesse caso hipotético da Gabriela, preenchendo 2 vezes, eu tenho que computar como 2 conversões ou como uma conversão? Uma, né? Porque ele vai aprender só com, inicialmente, com a Gabriela realizando uma ação de conversão, o padrão Gabriela. Se tiver outras pessoas que se pareçam com a Gabriela e realizar essa ação de valor, então legal, aí ele vai atrás disso daí. Ele não pode usar a mesma pessoa para obter mais dados. Diferente se fosse uma loja virtual. Uma loja virtual, sim, porque a Gabriela comprou 10 produtos. O Paulo comprou um só. A Gabriela gastou, investiu R$2.000 comprando os produtos da loja do Oséias. Já o Paulo, ele comprou R$100 apenas. Ele fez só a compra de um produto. A partir desse momento, então, qual é o perfil melhor que o lojista Oséias quer? A Gabriela ou o Paulo? É a Gabriela, que tem um ticket médio maior, que compra mais. Concorda comigo? Então, eu colocaria como todas. Mas, para contato, para geração de lead, será sempre uma. Ficou claro isso? Deu para entender? Gente, Danilo, não estou entendendo. Desacelera um pouquinho. Explica de uma forma diferente. Eu explico. Posso prosseguir? Estamos todos na mesma página, gente? Vai me dando feedback, por favor. Legal. Então, uma. Aqui ele pergunta das janelas de conversão. Aqui não vai mudar nada, tá? Não vamos mudar nada. A única coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Conversões otimizadas, que aqui é a nossa aula. A nossa aula está aqui, ó. Conversões otimizadas. Ele já deixou, use as conversões otimizadas para essa ação de conversão. Ele já deixa como padrão disponibilizado, ativa. Ele já deixou ativo, tá? Então aqui nós não precisamos de fazer nada de diferente. Ele já deixou ativo. A única questão agora é que ele deixou ativo, mas não está configurado. Nós só precisaremos, Gustavo, Marcos, de configurar. Somente isso.
Mais nada. Clique em concluído, salvar e continuar, e pronto, está criado, concluído. Aqui eu já tenho a minha ação de conversão. Aqui ele colocou como WhatsApp 1, né, porque eu já tinha uma de WhatsApp, né? Então é que ele colocou como WhatsApp 1. Então o WhatsApp já está aqui. A minha ação de conversão, ela foi criada. A minha ação de conversão foi criada e eu já tenho aqui ativo as conversões otimizadas. Então o que nós fizemos até agora? Simplesmente criamos a nossa tag de conversão dentro do Google Ads. Ela já está funcionando, Danilo? Não, ela não está funcionando. Nós só criamos lá dentro. Agora nós precisamos de pegar o nosso Google Tag Manager, nós precisamos de pegar o nosso site, instalar o Tag Manager no nosso site, para que o nosso site reconheça o Tag Manager reconheça o nosso site, e aí pelo Tag Manager, eu pego os dados lá do Google Ads dessa conversão que nós acabamos de criar, mande para o Tag Manager mandar para o nosso site, para que aí sim nós consigamos computar as conversões. Beleza? Então vocês podem entender também o Tag Manager como uma interface. Imagina que o meu site fala inglês. Imagine que o Google Ads ele fala em português. Os dois não são bilíngues. Eles não conseguem se comunicar. Um só fala português, o outro só fala inglês. O Google Tag Manager, ele é o tradutor. Ele é a interface. Ele é quem vai conectar o meu site com o Google Ads com o meu site. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos para cima, então, agora aqui, ó. Agora nós precisamos de usar esse cara. Esse daqui é o Google Tag Manager, tá? Aqui tem algumas contas. Nessa conta aqui, eu estou trabalhando de e-mail, tem algumas contas de Tag Manager. Mas se você nunca criou nenhuma conta de Tag Manager, aparecerá vazio para você, não aparecerá nada aqui, tá? E para criar uma conta é bem fácil. É só você clicar em criar conta. Ponto importante, aqui você pode ter duas opções para poder criar o Tag Manager. Eu sempre recomendo você, muito importante, eu sempre recomendo que você utilize a mesma conta que você tem no Google Ads para criar o seu Tag Manager, para que exista uma sincronização mais fácil entre eles e também, se você precisar daqui a pouco, para quem utiliza Meta Ads, para quem trabalha com Meta Ads e para quem vai criar API de conversão lá no Meta Ads, que você utilize o mesmo e-mail para tudo, para criar depois lá um servidor no Google Cloud e assim por diante. Porque é tudo mais fácil, Gabi, quando você utiliza o mesmo e-mail para todos os produtos. Do contrário, se você utiliza e-mails diferentes para produtos, por exemplo, o Google, você tem que fazer configurações diferentes. Muitas vezes, as plataformas, Ed, elas têm configurações automáticas. É só você clicar e automaticamente ele já faz. Se tiver no mesmo e-mail. Se for e-mail diferente, é manualmente que você tem que fazer. E dá muito mais trabalho. Então, a lógica é, busque sempre utilizar o mesmo e-mail. Beleza? Então, você só precisa de ter o e-mail da Gmail e você tem que digitar tagmanager.google.com. E aí você já poderá criar a sua conta no Tag Manager, que basicamente é isso que eu vou fazer aqui. Tá? Ó, criar conta. Vou dar um nome para essa conta aqui de aula 13, tá? Referenciando hoje que é dia 13, aula 13. Dou um nome para ela, aula 13, e vou dar um nome aqui também do container de aula 13. E aí ele pergunta o tipo de container. Gente, eu só não vou ficar muito entrando no mérito de item por item, senão a gente vai estar muito tempo aqui e eu tenho certeza que vocês não vão aprender a trabalhar com as conversões otimizadas. Eu vou falar item por item por item. Então eu vou falar para vocês o seguinte, nós vamos escolher a opção web, tá? E por que nós vamos escolher a opção web? De maneira bem rápida, porque é um site. Se fosse um aplicativo, iOS, seria iOS. Se fosse um aplicativo Android, Android. Beleza, meninas? Então, web porque é site. Criar. Ele pede para nós podermos ler o contrato, né? A maioria não lê, mas enfim. Eu também aceito, clico aqui em aceito, sim. E aí ele vai carregar. E aí nós teremos criado o nosso Google Tag Manager. Após criarmos o Google Tag Manager, sabe que não é simples criar o Tag Manager? É bem fácil. Só ter a conta no Gmail, tagmanager.google.com, criar conta, coloca o nome da conta, o nome do container. Criar. Ele já cria para você. Quando nós criamos o Tag Manager, ele mostra o quê, meninos? Ele mostra aqui que nós precisamos de configurar, ou que nós precisamos de implementar essa tag no head do nosso site e no body do nosso site. Então, aqui é o único momento, Gabi, é o único momento, Ed, é o único momento, Marcos, que eu preciso de um programador. Deixa eu só pegar aqui, que tem colocando aqui no chat, o que foi? É difícil abrir o Tag Manager. Não é difícil não, é fácil, vamos lá. Sabe o que é difícil? É difícil quando tudo que nós sabemos é difícil, né, gente?
Agora, depois que a gente sabe, aí tudo fica mais fácil. Então, a ideia aqui é vocês aprenderem de fato para ficar mais simples para vocês poderem fazer. Mas o fato é que agora, vocês viram que tem o head e o body? Nós precisamos instalar essas tags lá no site. É o único momento, Paulo, que a gente precisa de um programador se nós não soubermos fazer. Ou se nós não utilizarmos uma plataforma que já nos permita simplesmente colocar o ID do Tag Manager e ele já faça essa configuração automaticamente. Então, se você tem um site que foi criado por um programador X, imagina o Paulo, ele criou um site com um programador qualquer. Desse programador, ele não deu um painel de controle para o Paulo. Não tem um painel de controle. É uma página simples com formulário. Então, o Paulo tem que enviar para o programador. Deu para entender isso, gente? Agora, se o Paulo ele tem um painel administrativo, talvez, nesse painel administrativo, já tenha a opção de instalar o Tag Manager. Vamos dar uma olhadinha nesse site que eu tenho aqui? Esse site que eu tenho aqui, gente, ele é uma webcam. Ele é um padrão da Mazuquim. Ele é um site que a Mazuquim comercializa. E ele tem já um painel de controle. Vou abrir aqui, ó. Vamos lá, lugar. E aqui embaixo, ele tem a opção, ó, configurações, Tag Analytics. E aqui eu já tenho a opção, ó, do Tag Manager. Inclusive, já tenho um Tag Manager instalado aqui. Eu só não quero deixar vocês com dúvidas. Vocês entenderam o que eu disse? Se não tiver painel de controle, preciso de um programador, ou eu tenho que aprender a ir lá na hospedagem do site e colocar. Em todas as páginas, sem exceção. Aonde abre head e fecha head, tem que colocar o código. Aonde abre body, fecha body, lá no começo, eu tenho que colocar o código. Se eu não souber fazer isso, tem que pedir um programador fazer. Agora, se eu tiver um site com painel administrativo como eu tenho aqui, a coisa é mais fácil. Por quê? Eu venho aqui no Tag Manager, eu poderia até fazer o seguinte, ó, fechar isso aqui. Não vou usar. Ele pede apenas, se vocês observarem aqui, ó, ele pede o quê? Exemplo, ó, GTM, hífen, XXX. Ele pede só o ID. Então, eu vou pegar o ID aqui, ó. Copio, venho para cá e colo. Só vejo se não tem nenhum espaço, ele inclusive tem. E pronto, salvo. Tudo bem. Acabou. Já integrei. Beleza? Agora, o que eu preciso de fazer? Venho aqui no Tag Manager e eu tenho que enviar. Clico em enviar, publicar, pular. O que eu estou fazendo aqui nesse caso? Eu estou simplesmente publicando o que eu fiz no Tag Manager. Tudo que você fizer no Tag Manager, não é assim, que o Tag Manager já está funcionando. Não. Até porque, meninos, imagina que vocês estejam gerenciando o tráfego para uma grande loja virtual que bata muitas vendas todos os dias. Imaginar, são mil vendas todos os dias que essa loja virtual ela faz. E aí vocês instalam uma tag nessa loja virtual e, por exemplo, o botão comprar para de funcionar. Imagina só, essa loja virtual vai perder muito dinheiro, essa empresa vai perder muito dinheiro, concordam comigo? Porque quando vocês instalam tags no Tag Manager, basicamente, sabe o que você está fazendo, Gabi? Você está injetando código no site. Sabe o que você está fazendo, Paulo? Você está injetando código na sua loja virtual. E pode ser que dê algum problema entre o código do teu site e esse novo código que você está injetando. E aí, hipoteticamente, o botão para de funcionar. Então, você nunca vai enviar direto para a loja. Primeiro, você sempre vai clicar aqui, meninos. Ó, deixa eu só fechar aqui, ó. Primeiro, sempre nós vamos utilizar o botão chamado visualizar. Eu visualizo quais são as alterações hipotéticas que acontecerão. Depois que eu vejo, é isso mesmo que eu quero. Está funcionando tudo bonitinho. Aí é que eu publico. Eu visualizo para depois publicar. Danilo, mas eu errei. Cliquei em publicar, eu publiquei. E o botão parou de funcionar, e agora? Aí vem a mágica do Tag Manager. Para tudo que você faz, ele cria um versionamento. Aí é só você clicar na última versão e ele restaura para você. Beleza? Até aqui, deu para entender o que nós fizemos? Vamos fazer um review? Pode mostrar um exemplo de direção para todos? Claro, nós vamos usar a visualização. Tá? Mas só para a gente poder ficar bem claro o que nós fizemos até agora, no que tange a conversões otimizadas. Eu comecei o nosso treinamento explicando para que serve, eu comecei o treinamento explicando a importância das conversões otimizadas. Depois nós partimos para poder trabalhar com as conversões otimizadas. Antes nós tivemos que criar, então, uma tag de conversão no Google. E aí eu fui explicando para vocês dentro do Google Ads, etapa por etapa, como que se cria a tag de conversão. Vocês observaram que as conversões otimizadas, quando nós estávamos criando a tag, ela já fica ativada, já fica disponibilizada como ativa quando a gente cria essa tag de conversão. Só que ela não funciona ainda. E aí nós tivemos, então, que criar o nosso Tag Manager. Nós precisamos, depois de criar o nosso Tag Manager, pegar o ID do Tag Manager e na administração,
do nosso site, colar esse ID no administrativo do nosso site, para que nós possamos, então, integrar o nosso site com o Tag Manager. Depois nós fizemos o quê? Eu fiz essa integração, mas ele ainda não enxerga um e o outro. O site não enxerga o Tag Manager não enxerga o site. Por isso que nós precisamos de clicar em publicar. Nós publicamos. E agora nós faremos o quê? A próxima etapa, que é visualizar. Ter a certeza, Marcos, se realmente o meu site está enxergando o Tag Manager, se o Tag Manager está enxergando o meu site. Beleza? Foi isso que nós fizemos até agora. Bora lá. Visualizar. Ó, clicando em visualizar, ele pede o URL do site. Vou pegar o URL do site, vou colar aqui e conectar. Se funcionar, vai aparecer Tag Assistant Connected. Tá vendo aqui, gente? Foi o que apareceu, ó. A Tag Assistant está conectada. Então, está funcionando. Agora, a mágica de tudo, gente, é onde eu gosto muito de mensuração de dados, né? Eu gosto de fazer gestão de tráfego, eu gosto muito de mensuração, a parte de ciência de dados, eu gosto bastante. Porque a minha formação, com 16 anos, eu era programador. Então, assim, eu gosto muito dessa parte também. A mágica toda é aqui, meninos. É aqui onde vocês podem visualizar tudo que está acontecendo no teu site. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Ele está conectado aqui, não está? Se eu clicar, por exemplo, vamos clicar, um exemplo, em contato. Se eu clicar em contato, olha o que ele vai fazer. Ó, ele já mostra aqui que eu cliquei em contato. Ele só não conseguiu puxar a tag em contato, mas ele mostra que eu vim para contato. Ó, teste, ok. Se eu vier para cá, ó, volto aqui para inicial, ele vai mostrar que ele vai trazer aqui para mim que eu estou na página, deixa eu voltar para cá, peraí, deixa eu voltar aqui para o site. Ele vai mostrar tudo que eu vou fazendo dentro do meu site, toda e qualquer rotina que eu faço no meu site, aqui no Tag Assistant, ele tem que trazer para mim. Só um ponto bastante importante que eu quero rever aqui, porque ele desconectou quando eu cliquei aqui em contato. Peraí, só um minutinho. Só um segundo aqui, porque, ó, quando eu cliquei em contato, ele saiu. Deixa eu clicar aqui novamente em visualizar, para ele poder acessar novamente. Vou continuar. Beleza. Ó, aqui ele já carregou. Eu já até sei, gente, o que aconteceu. Eu vou pedir só uma licença aqui para vocês rapidinho. Eu só vou acessar o servidor da Mazuquim. Vou acessar o servidor da Mazuquim aqui rapidamente. Eu vou precisar de fazer uma atualização nesse produto. Precisar de uma atualização nesse produto, porque a página contato desse produto, essa página, ela está com outro tag do Tag Manager, que não é o que nós precisamos. Deixa eu só colocar essa tag que nós criamos agora. Olha que legal. Isso que eu estou fazendo aqui, imagina que vocês não tivessem a possibilidade de um site com painel de controle. É exatamente desse jeito que vocês precisariam de fazer. Entrar na hospedagem do site, que é o que eu estou fazendo agora. Entrando na hospedagem do site, eu estou entrando agora aqui. Todo o site, ele está aqui, gente. Esse site que vocês estão visualizando aqui, ele está dentro dessa hospedagem. E eu vou precisar de encontrar onde que está esse site, né? Então aqui ele é a Marketing Plus, está aqui dentro. Eu venho aqui aonde toca. Eu preciso de saber tudo isso para conseguir configurar o site. E a página de contato, que ela não está enxergando a minha tag, a página de contato está aqui. E aqui eu tenho a edição. Esse aqui é o código da página de contato. Essa página aqui que vocês visualizam aqui dessa forma, toda a codificação dela está aqui. Então, como essa página, através de testes que nós estávamos fazendo, inclusive nessa página, nós deixamos o Tag Manager, que é instalado no painel fora dela, eu estou precisando agora, como programador, de instalar a tag. Vou tirar aqui do head, né, do hit, vou tirar aqui do body, porque esse aqui é outro tag do Tag Manager, e eu vou copiar, eu vou colocar agora as tags novas que nós criamos. Eu venho aqui para o nosso Tag Manager, clico aqui nesse ID, aonde ele pede para instalar no head, vou copiar, venho para cá e vou colar, aonde ele pede para instalar no body, venho para cá, vou copiar e vou instalar. Salvo, e agora eu vou testar. Vamos testar, verificar se está funcionando agora. Venho para cá para o nosso Tag Manager, vou enviar, publicar, pular. Agora, o que eu preciso que aconteça? Eu preciso que quando eu navegue pelo site completo, inclusive pela página de contato, ele também mostre naquela depuração. Clique em visualizar. Ele vai carregar novamente o nosso site completo. Beleza, a página inicial ele já carregou, tá certinho. O Tag Assistant Connected. Veio para contato. Ele mostrou que o Tag Assistant está conectado também. E agora, olha aqui, ó. Lembra que quando eu clicava em contato aparecia vermelho? Agora ele está aparecendo normal. Por que ele está aparecendo normal?
porque eu tive que ir lá na codificação do site e instalar a tag dentro da codificação do site. Ponto bastante importante. Por que eu tive que fazer isso? Porque simplesmente, como ele é um site de teste, esse site que nós usamos aqui como demonstração da Mazuquim, em algum momento, em alguma aula, muito provavelmente, eu quis ensinar os alunos a como fazer a instalação pelo painel de controle e como fazer através de código, através da maneira manual. Mas, do contrário, no teu site, imagina que você tivesse um WordPress ou uma própria WebKey, enfim, colocou o ID do Tag Manager, já vai funcionar para todas as páginas, tá? Aqui foi só porque é um site de teste que nós usamos dentro da Mazuquim. Mas a parte boa é que vocês agora viram também. É só entrar na hospedagem, vai no Red, coloca o código, vai no bar, coloca o código. Deu para entender isso que nós fizemos? Ficou claro, gente? Que nós fizemos? Agora, então, nós temos o Tag Manager. Foi ótimo que deu para ver os dois modos, é isso aí. Então, agora nós temos todas as páginas sendo exibidas. Todas as páginas, deixa eu fechar agora aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui. Agora nós temos todas as páginas sendo consumidas pelo nosso depurador, por essa parte de visualização. E aquilo que eu disse agora é uma verdade. Tudo que eu fizer no site, ele vai mostrando aqui tudo que eu for fazendo. Inclusive, olha, por exemplo, se eu pegar aqui, aí é uma parte muito importante, é onde a maioria dos alunos, eles erram. A maioria dos alunos, eles erram. Então, assim, a parte importante da aula, onde a maioria dos alunos, eles erram. Que parte que nós estamos agora? Vamos lá. Que parte que nós estamos agora? Nós integramos o nosso site no Tag Manager. Beleza? Integramos. Só que é o seguinte, o que eu preciso de fazer? Aquela tag que a gente criou lá no Google Ads, eu preciso que ela seja disparada quando a pessoa preencher o formulário de contato. Não é o que eu quero fazer? É o que eu quero. Que ela seja disparada para computar a conversão. Só que, observa o seguinte, gente, eu vou fazer da maneira errada para depois fazer da certa. Presta bem comigo, presta atenção. Se eu pegar e preencher o formulário de contato aqui, clicar em entrar em contato, ó, ele foi para o WhatsApp, né, redirecionou para o WhatsApp, e ele mostra aqui, você vai observar que ele traz, inclusive, aqui um WhatsApp que está desconectado, normal, porque ele está indo para a URL do WhatsApp, por isso que ele mostra aqui que não está conectado, porque ele está indo para a API do WhatsApp. Nesse caso, ele redirecionaria esse consumidor para conversar com alguém que esteja com esse WhatsApp. Mas vocês observam, eu não sei se está nítido para vocês aqui do lado esquerdo, que ele não mostrou nada quanto a preenchimento de formulário. Ele tem aqui, logo, a inicialização da página, o consentimento de inicialização da página, a inicialização da página, ele mostra aqui o carregamento do container, ele mostra a leitura da página e a janela carregada. Mas a ação de valor, que foi preencher o formulário de contato, eu não consigo enxergar aqui. Ele não está mostrando que eu preenchi um formulário de contato. O que acontece? A maioria, não só de alunos, mas de maneira geral, dos erros que eu enxergo é nessa parte. Porque como o Google Tag Manager não consegue enxergar que eu preenchi um formulário, se ele não conseguir enxergar que você preencheu um formulário, você não vai conseguir computar a sua conversão. Você não vai conseguir disparar a sua tag. Então, primeiro, você precisará fazer com que ele enxergue que você preencheu um formulário. Como que eu faço isso, Danilo, para enxergar que eu preenchi um formulário? Você tem algumas formas. Uma delas é utilizando o acionador de formulário. Vamos utilizar? Eu venho aqui para o nosso Tag Manager. Dentro do Tag Manager, eu tenho aqui acionadores. Eu vou clicar em acionadores. Lembrando que, aquilo que eu disse para vocês antes de compartilhar a tela, o Tag Manager, essencialmente, é composto por tags que nós podemos representar como o que é e acionadores que é quando eu quero que isso aconteça, né? Quando eu quero que aquilo aconteça. Ao clicar no botão, ao carregar uma página e assim por diante. Então, eu venho aqui em acionadores, clico em novo. Depois de novo, eu vou selecionar o acionador que é de envio de formulário. Então, eu já tenho um acionador dentro do Tag Manager que o próprio Google criou, que ele procura, Oséias. Ele procura quais são os formulários do nosso site. Onde estão os formulários? Esse formulário ele foi submetido? Ou seja, o formulário foi enviado, alguém enviou, ele procura já. Eu não preciso de você ter essa preocupação, ele já faz isso para ti. Então, ó, vou colocar aqui o envio de formulário, vou dar um nome para ele de form, e vou salvar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para que o meu site agora, para que o meu container, ele barra meu site, eles saibam que eu coloquei um acionador de formulário. Eu vou clicar em enviar, publicar, pular. E o que eu vou fazer agora?
Terminou, ele já enviou. Tá vendo que ele enviou agora um gatilho? Gatilho, gente, ele pode ser chamado de acionador. Gatilho, acionador, enfim. Fecho, área espaço de trabalho, e eu vou visualizar. Então, eu enviei, eu criei um acionador de formulário, eu enviei, agora eu vou visualizar. Vou fechar aqui, está conectada a tag. Observa que ele já fez todo o processo, a inicialização de consentimento, inicialização de página, dá o carregamento do container, leu a página, janela carregada, tá tudo aqui bonitinho. Agora eu vou pegar e vou preencher aqui um formulário. Vou preencher aqui, por exemplo, esse formulário. Deixa eu voltar para cá. Agora, observa que diferente da outra oportunidade, nessa, olha o que apareceu aqui. Alguém pode me dizer o que apareceu aqui? Form Submit. Agora, ele enxergou que eu preenchi um formulário. Vocês entenderam isso? Ele enxergou que eu preenchi um formulário. Então, é onde muita gente erra. Esquece de colocar o acionador de formulário. Então, coloque o acionador de formulário, mesmo que você não vá trabalhar com o acionador de formulário. Mesmo que você vá fazer de uma outra forma. Eu sei que é o conteúdo mais denso, principalmente para quem está no começo. Por isso que eu preciso, e estou perguntando o tempo todo, nós estamos na mesma página? Está dando para... Outra coisa muito importante, isso daqui está sendo gravado, tá? Está sendo gravado pelo Google Meet. Então, depois eu vou disponibilizar lá na área do aluno, para vocês poderem assistir quantas vezes vocês quiserem novamente. E volto a dizer, essa mesma aula que eu menciono ao vivo, também tem na aula, também tem no curso de Google Ads. É que aqui talvez você pode tirar umas dúvidas que você for tendo. Tá bom, gente? Minha maior vontade é ministrar o conteúdo que as pessoas que eu estou ministrando esse conteúdo saiam desse conteúdo enriquecidas, sabendo como fazer. Então, nem que a gente tenha que ficar 2, 3, 4, 5, 6 horas aqui, não entendeu, pergunta, que eu volto e explico novamente. Beleza? Porque qual é o passo que nós estamos agora? Nós criamos o acionador de formulário para poder aparecer o evento Form Submit. Legal. Terminei, Danilo? Não, infelizmente ainda não. Nós temos outros passos. Qual é o próximo passo que nós teremos agora? Lembra que nós falamos, lembra que as pessoas, quando elas digitam lá, o e-mail delas não é sempre o mesmo e-mail. Quando elas digitam o telefone, não é o mesmo telefone? É uma o quê, gente? Variável. O e-mail é uma variável, o telefone é uma variável. Não é isso? Agora que são elas, como que eu pego o e-mail? Como que eu pego o telefone dessa galera que digitou no meu site? Agora nós vamos aprender isso. Vamos aprender a trabalhar com variáveis. Bora lá. Venho aqui para o nosso Google Tag Manager. E aqui eu tenho variáveis. Clique em variáveis. Eu poderia dar uma explicação gigantesca para vocês. E no curso de Tag Manager eu falo mais profundamente sobre isso. Mas aqui eu vou ser mais raso. Depois que eu cliquei em variáveis, eu vou clicar em nova. Depois de nova, eu vou clicar aqui no centro para poder escolher o tipo de variável. E o tipo de variável que nós iremos escolher é chamado de elemento DOM. Gente, o tipo de variável, elemento DOM. Tá? Por que elemento DOM? Vai bem rápido, eu fico me coçando para explicar. Por que elemento DOM? Porque o DOM, para quem trabalha um pouquinho em programação, sabe que todo qualquer site, Gabi, ele é feito por hierarquia. Eu não posso começar o rodapé antes de ter o topo. Ou seja, eu não posso pensar em tentar acessar o que a gente chama de footer antes de acessar o head, a cabeça do site. Então, se eu quiser acessar o footer, eu preciso de acessar primeiro o head, depois o body, que é o corpo do site, e aí depois do corpo tem o quê? O footer. Então, eu acesso o head, body, depois footer. DOM é um padrão existente dentro da criação de sites. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos trabalhando com site? Não é um site que nós estamos trabalhando. E o que eu quero pegar aqui? Não é o campo de e-mail, nesse caso, que a pessoa digitou. Então, eu tenho que saber qual é a hierarquia. Aonde que está esse campo? Quais são todos os níveis que eu preciso de acessar para pegar o campo de e-mail? De maneira mais singela, mais simbólica, é isso que nós vamos fazer agora. Nós colocamos elemento DOM para poder pegar o campo do e-mail. Tudo bem? Como que eu pego o campo do e-mail? Ô, Paulo, lá na sua loja virtual, quem digita o e-mail para poder comprar, você sabe qual a hierarquia desse e-mail? Você sabe qual a hierarquia que é? Qual é o passo a passo que precisa de acessar dentro desse elemento DOM? Não sabe. O Paulo não sabe, nem eu sei também desse site. Só o programador que sabe.
Mas tem como nós sabermos? Tem, gente. Como que nós vamos fazer aqui, ó? Utilizando o Google Chrome, aí depende do navegador, que eu estou usando o Google Chrome. Utilizando o Google Chrome, eu venho no site, fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito e eu venho aqui em inspecionar. Certo, gente? Botão direito em inspecionar. Depois de clicar em inspecionar, tá vendo que ele já pegou aqui o campo de e-mail? Tá dando para vocês enxergarem isso? Eu vou clicar agora aqui com o botão direito, copy, e aqui eu tenho, ó, copy selector, que é o seletor deste campo de e-mail. Clico no mesmo, copy selector. Venho para o nosso Tag Manager e ele pergunta assim, ó, pera lá, você quer, qual é o método de seleção? Ó, método de seleção. É através de código ou através de seletor CSS? Nós acabamos de pegar um seletor CSS, então é seletor CSS. E eu colo aqui. Então, toda a hierarquia que eu tenho é essa, gente, ó. Body, aside, row, WhatsApp, form, tudo isso aqui. Para pegar o campo de e-mail. Eu fui no site, posicionei o cursor do mouse no campo de e-mail, botão direito nele, inspecionar, abri o código, ficou rosinha, eu fui naquele código, botão direito, aí eu tive lá, selector, né, e fiz copy selector, tá, copy selector. Copiei a hierarquia, fui no Tag Manager, deixei como seletor CSS, colei esse seletor que eu copiei. Só isso. Beleza? Fechou, gente? Ó, legal. Feito isso, terminei, Danilo? Não, ainda não. Por quê? Porque aqui ele pede o nome do atributo. O nome do atributo que nós vamos colocar é o value. Então nós vamos trabalhar com o atributo value. Para quê? Para nós podermos pegar o valor que a pessoa digitou dentro do campo de e-mail. O que ela digitou aqui dentro. Eu não quero só pegar o campo de e-mail, eu quero pegar o que ela digitou. Se ela digitou, por exemplo, isso daqui, ó. Perdão. teste@teste.com.br, é isso que eu quero pegar. Eu quero pegar esse e-mail. Beleza? Eu quero pegar esse e-mail. Feito isso, meninos, ó, deixei como value, vou dar um nome para esse campo. Que nome que eu dou para essa variável? Campo não, para essa variável. Que nome que é? O que eu estou pegando? Não é a informação do e-mail? Não é o e-mail do consumidor? Então, e-mail. Aí o Edgar me pergunta, o Ed me pergunta, o Danilo, mas poderia ser qualquer nome? Poderia. Qualquer nome, ele aceita. Se eu colocar jaca com farinha, aceita? Aceita. Não tem problema nenhum. Só que depois você vai olhar assim, jaca com farinha, você vai saber o que é? Você não sabe, né? Então, assim, o ideal, volto a dizer, é sempre colocar o nome mais correspondente àquilo que nós estamos fazendo. Por isso que se eu estou pegando e-mail, variável e-mail. Beleza, galera? Salvar. E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó? Vou clicar em visualizar. Vou clicar em conectar. Eu quero mostrar que essa variável ela tem que ser preenchida. Ó, quando eu entro aqui no nosso depurador, lembra que quando eu comecei, eu mostrei para vocês e falei assim, galera, aqui é a parte que nós mais vamos brincar, é a parte que nós vamos ficar olhando, né? Falei isso, né? Olha aqui, a primeira vez que nós vamos brincar então com ele. Se vocês clicarem aqui em janela carregada, aqui em Window Loaded, vocês vão observar que em variáveis, eu tenho agora a variável e-mail, que foi a variável que nós criamos. Essa variável, ela não tem nada. Tá vendo que ela não tem nada? Absolutamente nada. O que eu preciso de fazer? Eu preciso fazer que essa variável, ela tenha valor. Que ela pegue aquilo que eu digitei aqui no e-mail. É isso que eu preciso de fazer. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vamos fechar isso daqui. Vamos fechar. Tá com muita página aberta. Vamos lá. Aqui eu tô essa daqui. Então, vou fechar isso daqui. Beleza. Essa daqui é que eu tô, né? Vou fazer o seguinte. Só que eu me perdi um pouquinho aqui nas páginas. Deixa eu fechar tudo. Deixa eu pegar isso aqui também. Vamos fechar tudo isso daqui. Vamos fechar isso aqui de novo. Vou clicar de novo em visualizar. Eu não sabia qual era a página que eu estava. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui em visualizar. Vou conectar de novo. E agora eu vou preencher o formulário. E aquela variável, ela tem que mostrar o que eu coloquei aqui. Então, nesse caso, ó, o e-mail é teste@teste.com.br. Teste aqui na mensagem, entrar, volto para cá, venho para cá para o nosso Tag Manager, e você vai observar o seguinte, ó, clico aqui em Form Submit, venho aqui em variáveis, e o que apareceu aqui, Gabi? Dá para enxergar, gente? O e-mail que a gente cadastrou, o e-mail que ela cadastrou. Ele vai coletar os dados. Ele coletou. Ele pegou já esse e-mail. Então, o que nós fizemos até agora? Conseguimos pegar o e-mail. Agora, aproveitando que a Gabi está com um áudio bom, Gabi, eu vou usar você agora.
Como que eu faço? Me fala o passo a passo agora para eu pegar o telefone, porque eu vou mandar 2 campos, vou mandar o e-mail e vou pegar o telefone. Quem quiser ajudar a Gabi pode ajudar. Se eu quiser no chat... Pode ajudar. Eu acho que vai ser a mesma ideia do e-mail, no caso. Porque, na verdade, vai coletar dados de novo. Isso. Como que eu faço, então, agora? Me fala o passo a passo. Eu não lembro. Eu vou ter que olhar o vídeo de novo. Se alguém quiser ajudar, tá bem à vontade. Alguém quer Eu sou ajudar? uma pessoa que eu aprendo muito fazendo. Então, eu tenho que estar com a tela na minha frente, tem que estar mexendo mesmo. É isso aí mesmo, claro, tá certo. E aí, mas eu quero saber de vocês agora. Eu não sei, Ed, fazia. No Paulo, eu não sei. Como que eu faço para pegar os dados, o Marcos, eu não sei. Como que eu faço para pegar os dados do telefone agora? Qual é o primeiro passo? Vai me falar primeiro os passos. E aí eu vou fazendo por aqui. Aonde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir no site agora? Eu tenho que ir no Tag Manager? O que eu tenho que fazer? Oséias, e aí? Acho que a gente vai no site, a gente foi no site. Para o meu... Não, tranquilo, Oséias. Se quiser colocar pelo chat também, não tem problema. Os gritos lá. A Gabi falou e o Oséias falou que é no código do site. Legal, então é isso mesmo. Vou lá no site, tá? Estou aqui no site. Aí, gente, o que eu preciso de fazer mesmo? Vem aqui, né? Aonde que tá o telefone? Não é esse campo? O que eu preciso de fazer para pegar esse campo aqui mesmo do telefone? Botão direito, inspecionar. Show, de bola. E agora, o que mais? Botão direito de novo aqui, aonde apareceu o campo. Eu venho em Copy, depois Copy Selector. Perfeito, gente? Copiei. E agora, o que eu faço? Eu tenho que fazer o quê com isso aqui, gente? Tenho que ir lá no Tag Manager. Eu tenho que ir em Variáveis. Depois eu vou clicar em Nova. Vou selecionar o tipo de variável. Qual é o tipo de variável mesmo que eu preciso? É cookie primário que eu preciso? JavaScript personalizado? Variável de camada de dados? Variável JavaScript? Elemento DOM? Qual que eu preciso? O DOM. Elemento DOM. Elemento DOM. O método de seleção é código ou seletor de CSS? Seria código? Estava em código? Estava em código. É código ou seletor de CSS? CSS. Seletor de CSS. Porque o que a gente pegou aqui foi justamente o seletor de CSS. Gente, ó, botão direito, Copy Selector. Nós pegamos o quê? O seletor de CSS. Venho para cá desde o seletor de CSS e colo aqui. E o nome do atributo é o value que nós precisamos colocar. E agora, vamos dar o nome. O que nós pegamos? Foi o telefone, não foi? Telefone. Salvo. E pronto. Se eu quiser visualizar de novo para saber se está pegando, eu poderia visualizar. Mas a gente já sabe que ele está pegando porque o e-mail funcionou. Se eu quisesse clicar em visualizar e fazer o teste de novo, eu conseguiria. Tudo bem até aqui? Estamos chegando no final. Por quê? Porque nós já conseguimos pegar as informações no site. Agora, nós só precisamos de falar o seguinte. O Google, aconteceu uma conversão. E nessa conversão, eu vou te ajudar a saber que essa conversão existiu e de quem foi. Eu vou mandar para você essas informações, que é o e-mail e o telefone. Concorda comigo que essas informações de e-mail e telefone são do usuário? São do consumidor, que foi lá no site, não são, Zé? Então, lá no Tag Manager, existe uma variável de dados do usuário. É essa variável que nós iremos criar agora. Nós temos uma variável que nós criamos, que nós podemos colocar outras variáveis de dados do usuário. Uma curiosidade, só para... Uma curiosidade, para o final, você fica armazenado onde esses dados e informações no próprio Tag Manager não fica armazenado em lugar nenhum. Você só vai pegar essa informação, ela fica lá na variável, e depois você, no momento que o Google for, que a tag do Google for acionada, ela vai pegar o e-mail e vai pegar esse telefone em criptografado como hash. Ou seja, ninguém consegue descriptografar. Esse e-mail que você está vendo aí, por exemplo, teste, não vai assim para o Google. Vai uma sequência enorme alfanumérica. Então, ele não sabe que é o teste.teste.br. Vai um alfanumérico. É uma criptografia SH que ele faz. A partir desse momento, então, que ele envia, aí ele que ele recebe esse dado, esse e-mail, aí ele compara com os dados que ele já tem. E aí ele verifica, realmente teve o acesso. E foi do GCLID, que é o código único identificador do Google. Foi desse GCLID aqui. Aí que ele consegue computar para qual campanha foi, para qual anúncio, em qual horário, etc. Ele compara os dados. Tá? E lembrando que agora é você que está mandando a informação para o Google, o dado para o Google. Não mais o Google que está pegando. Por isso que não é cookie
terceiro, por isso que é cookie primário, tá? Beleza, gente. Feito isso agora, o que nós precisaremos de fazer? Criar a variável de dados de usuário. Eu tenho 2 dados de usuário, e-mail e telefone. Eu clico aqui em nova, clico para poder escolher tipo de variável, aí nós temos referenciador de HTTP, que é de navegação, eu tenho aqui variáveis de página, elementos da página, eu tenho utilitários, e eu tenho aqui, ó, dentro de utilitários, abaixo de configurações do Google Analytics, os dados fornecidos pelo usuário. Dados fornecidos pelo usuário. Vou clicar nesse cara aqui. E por padrão ele já vem, meninos, ó. Ele já vem aqui, configuração manual. E-mail, ele já pergunta qual é o e-mail e ele já pergunta qual é o telefone. É padrão. Ele já pergunta qual é o e-mail e qual é o telefone. Agora, o que eu preciso de fazer? A minha variável e-mail não está na variável e-mail? O meu telefone não está na variável telefone que nós criamos? Eu só preciso de setar as 2 variáveis. Ó, eu venho para cá. Não está aqui escrito e-mail, meninas? Quem é esse e-mail aqui? Toda vez no Tag Manager que vocês visualizarem esse 2 chaves abrindo termo, mais 2 chaves fechando, sempre será variável, tá? A variável que nós criamos de e-mail está aqui. Inclusive a variável de telefone também está aqui, ó, variável telefone. Essas outras que vocês estão vendo, como event, page hostname, page path, page URL, essas daqui são variáveis também, mas são variáveis que nós chamamos de variáveis internas. O próprio Tag Manager já tem por padrão. O e-mail e o telefone nós que criamos. As outras já existem. Então, eu só vou precisar de indicar nesse e-mail a minha variável e-mail. E no telefone, a minha variável telefone. E vou dar um nome para essa variável aqui. Vamos chamar de dados do consumidor, pode ser? Dados do consumidor. Salvar. Então, o que nós fizemos? Criamos 3 variáveis. Uma para pegar o e-mail, outra para pegar o telefone e outra dados do usuário para colocar em dados do usuário o e-mail e o telefone do consumidor. Tudo bem? Agora vamos finalizar. Porque agora eu só preciso de criar a tag de conversão de acompanhamento do Google. Somente isso. Volto para o meu Tag Manager. Venho aqui em Tags. E o Google Tag Manager, ele já tem tags padrões. Tags nativas. Uma delas é a de acompanhamento de conversões. Vou clicar aqui em nova. Clicando em nova, vou clicar aqui em configuração da tag. E aí nós temos Google Ads. Vou clicar aqui em Google Ads. E eu tenho aqui, ó, acompanhamento de conversões do Google. O Gabi, o Ed, o Marcos, não é isso que eu quero fazer? Não é acompanhar as conversões do Google? Não é isso que eu quero fazer? É essa tag, então, que eu vou usar. É essa tag que eu vou usar. Acompanhamento de conversões do Google. Aí ele fala só o seguinte. O Danilo, é que você esqueceu, cara, de colocar o vinculador de conversões, a tag de vinculador de conversões, que é uma tag padrão do Google. Sempre, todo Tag Manager tem que ter todo o site, inclusive, para poder computar a conversão, é importante que tenha. Então, aqui é bem simples. Basicamente, você vai precisar, vendo que está laranja aqui? Toda vez que tiver laranja, é um símbolo de alerta. Esse símbolo de alerta pode fazer com que essa tag ela não funcione. Então, é sempre importante que você tire esse laranjinha, tire esse símbolo de alerta. Para tirar, ele só está pedindo para a gente criar aqui, ó, a tag do vinculador de conversões. Então, eu vou clicar em criar. Eu não vou fazer nada, eu não vou mexer em nada, só vou dar um nome para ele. Ó, tá vendo que não é necessário configurar? Salvar. Tá vendo que ficou verdinho? Danilo, você fez alguma coisa? Eu não fiz nada. Eu só cliquei em criar, dei o nome, salvei. Mais nada. Outras aulas, depois, com uma aula só de Tag Manager, aí eu explico para vocês mais a fundo o que dá pra gente fazer com essa tag também. Tá? Mas beleza, vamos lá. Agora a mágica tá aqui, Bi. Porque ele fala, qual é o código da conversão? Porque até então nós estamos criando um acompanhamento de conversões, mas ele não sabe que é dessa página. Ele não, desculpa, que é desse Google Ads. Ele não sabe, concorda comigo? Ele não sabe que é daqui. Como que eu vou falar para o meu Tag Manager que quando alguém preencher o meu formulário no site, é para ele computar a conversão aqui no Google Ads? Eu preciso de informar para ele o código da conversão e o rótulo da conversão. Então eu venho aqui no nosso Google Ads, eu vou até voltar, gente, para ficar bem claro mesmo o que eu estou fazendo. Aqui em metas, depois de metas, vai aparecer a conversão que nós criamos lá no começo da aula, que foi aqui o WhatsApp. Clico nessa tag de conversão de WhatsApp. Aqui eu tenho configurações da tag. Eu clico em configurações da tag e ele pergunta, ô Danilo, você quer instalar por conta própria? Você quer enviar por e-mail para algum programador seu poder colocar para ti? Ou você quer usar o gerenciador de tags do Google? Eu quero o gerenciador de tags. É isso que nós vamos clicar. Vou clicar em gerenciador.
e ele já mostra o ID da conversão. Vou pegar, então, o ID da conversão, tá vendo? ID da conversão, que é o código da conversão. E ele pede o rótulo da conversão. Aqui eu pego o rótulo da conversão, copio e colo. Até aqui, gente, pensando no que tange apenas a questão do acompanhamento de conversões. É o básico que todo mundo faz. Do acompanhamento de conversões. É o básico que todo mundo faz. O que as pessoas geralmente não fazem, que é aí que entra, Paulo, é aí que entra, Marcos, é aí que entra, Gu e Gabi, a relação da conversão otimizada, que é a possibilidade, agora, de nós fazermos o seguinte, de nós virmos para cá, fornecer, eu tenho fornecer dados de vendas do produto, fornecer dados do cliente, incluir dados fornecidos pelo usuário do site. É aqui que eu tenho que marcar. Incluir dados fornecidos pelo usuário do site. Eu vou clicar aqui na variável que ele está pedindo, para poder selecionar, né, o dado da variável, e aqui eu tenho a possibilidade de visualizar, a variável que nós criamos lá atrás. Nós não demos o nome de dados do consumidor, não foi isso? Olha aqui, dados do consumidor. O que nós fizemos, então? Criamos uma tag do Google, colocamos o código da conversão, colocamos o rótulo da conversão, mas antes nós já tínhamos criado a variável de e-mail, variável de telefone, tínhamos criado a variável que nós demos o nome de dados do consumidor. Nessa variável de dados do consumidor, nós colocamos 2 dados do consumidor, o e-mail e o telefone. E agora nós simplesmente criamos aqui a nossa tag de conversão, colocamos o código, colocamos o rótulo, clicamos em incluir dados fornecidos pelo usuário do site e selecionamos a nossa variável dados do consumidor. Deu para entender isso? Fechou? Para matar agora, é o último ponto da aula, para finalizar. Eu só preciso agora de falar o quê? Quando é que essa variável será disparada? Quando é que essa variável não? Essa tag será disparada. Quando é que ela será disparada? Ela será disparada quando a pessoa preencher o meu formulário de contato. Não é isso? Quando ela preencher. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com o form, é quando a pessoa preencher o formulário de contato. Preencher o formulário de contato, ela vai disparar. Eu não vou me prolongar muito mais, porque senão vou gerar confusão. Mas podemos olhar com o form, mas é importante depois você fazer alguns refinamentos nesse acionador de formulário, porque é o seguinte, imagina que você queira computar com conversões de tags de conversões diferentes, porque tem mais do que um formulário no seu site. Se você deixar o form do jeito que eu fiz, toda vez que alguém preencher qualquer formulário, imagina que tem 2 formulários no seu site, ele vai disparar essa tag. E aí o ideal seria só você depois falar, olha, só dispara quando for o formulário 1, ou só dispara quando for o formulário 2, tá? Mas, em geral, se o seu site tiver só um formulário, aqui já funciona, já atende. Vamos lá, deixa aqui o formulário, vou clicar aqui, conversão Google Ads. Dei o nome de conversão Google Ads. Salvar. Agora tá pronto, gente. Só vou visualizar. Visualizo. Ele conectou. Aqui no meu assistente, você vai observar que a minha tag, tá vendo aqui, tags não acionadas, tags não disparadas, tem a conversão Google Ads. Ela não está disparada. Por que ela não está disparada? Porque eu ainda não preenchi o formulário de contato. Realmente ela não tem que disparar. Ela só tem que disparar, ela só tem que vir aqui para cima, como tags acionadas, quando eu preencher o formulário de contato. Que é o que eu vou fazer agora. Vou preencher aqui o formulário. Preenchi o formulário. E agora aqui, como tags disparadas, quem que disparou? Conversão Google Ads. Que foi a tag que nós criamos. E aqui dentro do Form Submit, se eu vier aqui, por exemplo, em variáveis, foi o que ele pegou, né? Ele pegou aqui o e-mail e pegou o telefone. Pronto. Basicamente, é isso que eu preciso de fazer. Já configurei as tags, as conversões otimizadas. E se configurar as conversões otimizadas? Precisa de pegar os dados no site, precisa de criar uma variável de dados do usuário, enviar para a tag e pronto. Ao longo dos dias, quando você vier aqui para o Google Ads, você vier aqui em métodos, e aí você clicar em diagnóstico, ele vai mostrar para você as conversões otimizadas. Se tiver qualquer erro, ele vai mostrar para você. Ele vai falar, não estou conseguindo computar as conversões de maneira otimizada. Ele vai mostrar. Se tiver tudo certo, vai acontecer o quê? Vai aparecer isso daqui. Você clica em detalhes, ele vai mostrar inclusive o nível. Depois você esteja conseguindo, mas não em todas as ocasiões. Aí vai aparecer para você que você precisa de melhorar. Ele está conseguindo, mas não em todas as ocasiões. Por exemplo, a cada 10 conversões ele consegue 9. Uma ele deixa de conseguir.
Beleza, gente? Para finalizar, eu só precisaria agora de clicar aqui dentro do nosso Tag Manager e clicar em enviar para ele poder publicar. Publicaria, pular, pronto, acabou. Vou parar aqui minha apresentação. Gabi, Marcos, Paulo, Oséias, deu para eu compreender como funciona as conversas e como configurar? Muito bom, muito legal. Quero botar mais e praticar mais para poder aprender, porque a gente vai praticando, a gente vai aprendendo mais, eu acho. Mas é isso, coloca a mão na massa, vai para cima, dúvidas, coloca lá no grupo. É assim que nós vamos fazer acontecer, tá bom? Tem dúvidas, qual tipo de gestor essa mudança no Google? Professor, uma dúvida, qual tipo de gestor essa mudança no Google vai impactar? Vai impactar para todo mundo, Zé. Porque nós vamos deixar de utilizar, deixa eu só abrir aqui, e faço a convertoria Tag Manager desde o início, e virei aluno da Masquinha. Nesse sentido, com essa nova atualização do Google, com relação aos dados de terceiros. Só que é o seguinte, você já fazia com conversões otimizadas? Se você não fazia com conversões otimizadas, e fazendo, vai poder aumentar até 5% a taxa de conversão. E outra, a partir do momento que o cookie de terceiro for banido totalmente, a partir desse momento, então, todo mundo que não utilizar conversões otimizadas não conseguirá mais acompanhar as conversões. Então, isso vai deixar o algoritmo com problema, sem inteligência, e o próprio gestor de tráfego também. Por quê? O gestor de tráfego ele faz o quê? Ele não analisa a taxa de conversão do canal, do grupo de anúncios, por campanha, e toma decisões. Se ele não tiver esses relatórios do que está funcionando melhor, dia, horário, sexo, idade, poder aquisitivo, público, se ele não tiver essas informações, como é que nós, gestores de tráfego, iremos tomar decisões inteligentes, decisões sábias? Simplesmente nós não tomaremos decisões sábias. Tudo bem? Então o impacto ele é abissal, é um impacto gigantesco. Respondi a sua dúvida ou não? Ou era outra questão? Gabi, tem alguma dúvida? Não, quero agradecer a camiseta que chegou. A camiseta, amei. Ó, fui sorteada. É uma Hunter. É isso aí. Show de bola. Parabéns, viu? Obrigada. Eu usando a camiseta, hein? Eu não posso usando a camiseta. Tá muito frio. Eu tô em Porto Alegre e aqui é muito frio. Eu tô cheio de roupa. Tá certo. Faz parte. Aí depois tira, coloca assim. Sim. As nossas vidas. Tá bom. José, dúvidas, meu amigo? Não. Paulo, quer colocar alguma dúvida quanto ao conteúdo aqui? E aí já pergunto para o Marcos também, gente, para ninguém sair com nenhuma dúvida daqui. Tá tranquilo. Não, Paulo não, acho que o Marcos também não. Quero agradecer muito. Marcos, estamos juntos. Galera, estamos juntos. Ótimo término aí, restante de sábado para vocês. Ótimo. Obrigada. Semana para falar no grupo. Um abração, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.